E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. É um prazer estar aqui mais uma vez para falar sobre um tema bem interessante. Aqui é o Cris Terapeuta. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal agora, curta esse vídeo, marque as notificações para você receber sempre que eu postar um vídeo novo e compartilhe também com as pessoas que você acha que precisa ou que faz sentido esse assunto, ok? E nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho a respeito de por que as pessoas se incomodam tanto quando são cobradas de algo. E quais são as diversas formas de se cobrar, às vezes sem a gente até perceber, e de se sentir mal com isso. E eu queria trazer um relato aqui de algo que até foi me trazido hoje por um cliente meu, que é relacionado às vezes às postagens que são feitas aí nas redes sociais, status do WhatsApp, stories do Instagram, seja onde for, né? Seja até numa postagem de grupo da família, que acontece muito, por exemplo, né? A pessoa posta ali, coloca um recado, uma frase bonita, né? Às vezes uma frase que viu em algum lugar, achou interessante, e posta ali, e vira às vezes um grande recado. E olha só, essa é uma das formas indiretas, né, de se fazer uma cobrança, né? E interessante que foi trazido para mim que essa cobrança estava relacionada a algo do tipo: aquela pessoa que não sente a dor do outro precisa de fazer um tratamento, algo assim. Como se é, aquela pessoa estivesse avaliando, né, e concluindo que todas as outras pessoas deveriam sentir a mesma dor que ela, ou que aquela comunidade, ou que aquela região, de alguma situação que fosse, né, que aquela região estivesse passando, por assim dizer. E vamos lá. Tirando o lado aí realmente humano, né, que obviamente não estamos aqui falando que as pessoas não têm problemas, mas será que eu devo sentir, né, mal em relação a um problema ou uma situação que aquela outra pessoa se sente mal? Será que eu tenho também que me sentir mal? Com certeza não, porque a forma como eu sinto aquilo pode ser diferente da forma como aquela pessoa sente. Então não cabe uma cobrança, né? Mas às vezes as pessoas nos cobram, né? Isso aí acontece muito, principalmente no ambiente familiar, né? E não sei se você já ouviu muito essa frase, né? Mas você, como meu irmão ou como minha irmã, você teria que, que sentir também isso que eu estou sentindo. Você deveria é, pensar como eu, você deveria me ajudar, você deveria ter me ajudado, você deveria ter feito algo, você deveria ter sentido isso. O quanto que estou sofrendo, você deveria sofrer também. Não, não deveria. Tanto não deveria que não sentiu, né? E às vezes, olha só, uma cobrança dessa, ela é tão forte, né? Principalmente na posição de quem está fazendo, que consegue, muitas vezes, trazer para a pessoa que está recebendo aquela cobrança, que está recebendo aquela informação, pode ser feito um grande estrago na cabeça da pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa que até então estava tranquila, né, vamos dizer assim, sem nenhum problema, sem nenhuma situação, de repente começa a ser questionado ou questionada, né, de que deveria ter feito várias coisas, que deveria ter sentido aquilo e aquilo outro. E aquela pessoa simplesmente pensa ou sente de outra forma, de outra maneira. Mas às vezes pela relação de amizade, de família, de ambiente, até profissional também pode acontecer, aquela pessoa se sente extremamente incomodada e começa a se sentir muito mal, mas aí não é pela, pela situação que foi relatada da cobrança, mas pela cobrança em si. Então, às vezes, as pessoas, muitas vezes, né, mandam recados, né, e o outro lado absorve aquilo como uma cobrança indevida, vamos falar assim, né? Até interessante usar esse termo, uma cobrança indevida, porque não é devida, e absorve aquilo, né?
Então, qual que é o conselho que a gente tem que entender aqui? É que se você, né, internamente que define os seus sentimentos em relação a qualquer coisa, porque somos nós que definimos o que nós vamos sentir e como vamos sentir. Uma cobrança nada mais é do que de uma opinião de uma outra pessoa, seja ela quem for. É uma opinião sobre aquele fato. É o que ela imagina na visão dela que ela faria ou já faz em relação àquela situação. Mas não significa que você deveria pensar da mesma forma. Não significa que você deveria fazer da mesma forma. Então, passa a ser apenas uma cobrança. Nada mais do que isso. É como se você, se for traçar um paralelo aqui, né? É como se você recebesse na sua casa um boleto vencido de algo que você tem que pagar. Aí você fala assim, peraí, mas meu Deus, tá vencido, eu não tenho o que pagar, e o que eu faço? E agora? Peraí, primeiro, esse boleto é de quê? Ah, não, mas tá no meu nome. Mas o que você comprou? Aí vamos dizer que fosse até uma fraude. É mais ou menos assim, né? Então você está sendo cobrado de algo que você não deve. E você não precisa se sentir mal com isso, né? É igual você ficar preocupado porque tem algo no seu nome ali que está vencendo e que você não tem condição de pagar porque você nem comprou aquilo. Simples assim, eu não comprei, não tem nenhum documento, não tem nada, tá tudo certo, né? Então, da mesma forma, se você se sente tranquilo em relação a qualquer situação que você esteja passando na sua vida e alguém te cobra atitudes, sentimentos, posturas, se você entende que isso é pertinente, ok, você pode ter ações, né? Você pode ali agir para que você resolva aquela situação, aquele problema, né? Da melhor forma que seja necessário para resolver. Mas, se não for devido, né, o sentimento passa a ser desnecessário. Então, o grande problema que eu falei das redes sociais é o quê? É que as pessoas estão constantemente distribuindo recadinhos, distribuindo cobranças. Vamos falar assim, como se estivesse distribuindo boletos. Quem pegar, pegou, né? Quem achar que aquele boleto está no nome dele, vai pegar e vai achar que tem que pagar e vai se sentir muito mal com isso, né? E a pessoa está se sentindo mal não é com aquilo que ela tem que pagar, não. Ela vai se sentir mal é com a cobrança. Olha só que interessante. Ela se sente mal não é porque ela deveria se sentir diferente em relação àquele assunto, deveria ter ficado triste com o que viu uma outra pessoa passando. Não, ela vai ficar indignada, como é o caso desse cliente que falou comigo, vai se sentir indignada, chateado e até triste, e aí sim afetar emocionalmente muito, quando aquela pessoa entende que está sendo cobrada injustamente. Olha só que interessante, né? Então uma cobrança gera uma outra cobrança, né? Então assim temos que tomar muito cuidado com isso, né? Porque além de absorvermos uma cobrança indevida, podemos ainda nos sentir tão maus, né, em relação àquilo, tão para baixo, tão afetados em relação àquela cobrança em si, que não achamos que foi justa, né, que isso pode fazer grandes estragos. Então, o ponto aqui é o quê? É que nós decidimos aquilo que vai entrar dentro da nossa mente, aquilo que vai nos fazer sentir algo, né? Então você tem o poder de decidir isso. Você que define se você vai se sentir mal ou não. Você que define se isso vai te afetar ou não, né? Então, primeiro, se algo foi colocado numa rede social, primeiro, se for para você, tem que ser falado diretamente para você. Começa por aí. Segundo, se for falado diretamente para você, pense. Pode ser uma opinião apenas. Opinião de uma pessoa relacionada àquele fato. Não necessariamente significa que você tem que ter a mesma opinião, né? Não significa que aquele fato você tem que dar o mesmo significado a ele. Significa que aquela pessoa pensa assim. Talvez até por uma visão superior da situação, ela pensa, não, é um absurdo, né? Que você não pense isso, que você não sinta assim.
como eu sinto. Mas quem essa pessoa pensa que ela é, que ninguém pode pensar diferente dela? Não existe isso, né? Isso é o que a gente chama muitas vezes de superioridade moral. Não é assim, né? Ninguém está nesse pedestal. Não deve estar, né? Mas a pessoa pensa, e às vezes pode pensar mesmo, que é assim. Todo mundo tem que pensar da mesma forma que ela, né? Mas você, né, se estiver do outro lado da situação, você sim tem que pensar, opa, o que eu acho disso? É a minha opinião. Qual que é a minha visão sobre isso? É diferente. Então tudo bem, aquilo foi apenas uma opinião, não foi uma cobrança. Só que vem em forma de cobrança. Mas transforme a cobrança em apenas uma opinião. É a opinião da outra pessoa. Se é a opinião da outra pessoa, tudo bem, ela pode pensar e ter qualquer opinião. Não afeta aquilo que você é, não afeta aquilo que você pensa em relação àquilo. Não estou dizendo aqui, tá? Apenas para concluir esse raciocínio, não estou dizendo aqui que a gente não precise rever às vezes as nossas opiniões, rever o que a gente acha sobre as coisas, rever a nossa empatia, né, vamos dizer assim, em relação aos problemas dos outros. Não estou dizendo aqui isso. Mas eu estou dizendo que ser cobrado disso, né, é muito chato. E muitas pessoas se incomodam e fazem um outro mal, um outro tipo de mal, né? O mal da cobrança. Né? Mas aquela cobrança, gente, na verdade, nada mais é do que uma opinião. Só isso. E a opinião da outra pessoa não deve nos afetar tanto assim. Só deve nos afetar se a gente quiser, se a gente deixar. Ok? Então esse vídeo foi para falar um pouquinho sobre isso. Mas comente, aí, deixe seus comentários sobre esse vídeo, fale se você concorda, o que você acha sobre isso, compartilhe com as pessoas que você gosta. É um prazer falar com você e até o próximo vídeo.